Desde sua primeira aparição, Meruem foi um importante marco de poder em Hunter x Hunter. Seja na sua forma mais brutal ou na sua forma mais humana, ele pode ser considerado o combatente definitivo de Hunter x Hunter, seja por seu intelecto genial e adaptativo ou por sua força esmagadora. Um dos rótulos que alguns leitores de Hunter x Hunter dão ao Meruem é que ele teria um potencial infinito, e é sobre esse potencial ilimitado que eu quero conversar um pouco com vocês hoje. A ideia de um potencial infinito nasce a partir do capítulo 217. Nesse capítulo em específico, vemos o Meruem se alimentar do que ele chama de presa rara. Essa presa se trata de um usuário de Nen com uma aura mais desenvolvida. Na ocasião, Neferpitou observa que ao consumir partes do corpo do seu alvo, o rei absorve a sua aura e ficou ainda mais forte. A partir desse momento surgiu uma dúvida: essa habilidade do rei é sua habilidade Nen ou uma habilidade biológica herdada das formigas? Ambas as hipóteses são de fato válidas. O Meruem é um emissor e manipular a aura fora do corpo seria uma especialidade dele. Assimilar a aura à sua volta, à sua própria, poderia ser uma habilidade de um emissor. Por outro lado, as formigas quimera fazem um processo chamado de fagogênese para se reproduzir. Esse processo consiste em extrair os nutrientes de uma presa e transferir esses nutrientes para suas crias. E como o Meruem é o topo da hierarquia das formigas, ele não transfere esses nutrientes para suas crias, mas para si próprio, de uma forma mais avançada e refinada, por assim dizer, já que ele absorve especificamente a aura. E ainda existe a possibilidade dessa habilidade ser uma junção biológica com suas capacidades de Nen, já que envolve o Nen e o rei já nasceu com ela, o que contraria o conceito de Hatsu, que naturalmente não é uma habilidade inata, e sim algo desenvolvido com o tempo. Independente dessa habilidade ser biológica ou de Nen, as pessoas atribuem essa capacidade do rei a um potencial infinito, o que na minha visão pode ser algo equivocado. É um fato que as formigas quimera, principalmente os humanoides como a guarda real e o rei, tem capacidades e potenciais muito maiores do que os humanos convencionalmente, mas não acho que esse potencial não tenha limites. O Meruem é um ser adaptativo, forte, rápido, intelectualmente genial e absurdamente resistente, mas ele não tinha resistência a veneno ou radiação, por exemplo, o que causou a sua morte. Um dos conceitos mais basilares do Nen é que a aura é a força vital de uma pessoa ou criatura, o que indica que a força vital do Meruem, sua aura, tem um limite. O que essa habilidade supostamente pode fazer é aumentar esse limite, o deixando mais forte. Porém, em outubro de 2022, tivemos uma exposição do Togashi, onde várias informações sobre usuários de Nen foram reveladas, inclusive a classe e a proficiência de Nen do Meruem. Nessa ocasião, nos foi revelado que a proficiência de Nen do Meruem em emissão era de nível Ultimate, classificação mais alta no gráfico. A classificação de proficiência de Nen não diz o quão forte você é na prática, mas o quão longe você já chegou no domínio da sua categoria. E o que o gráfico indica é que o Meruem já chegou no ápice do desenvolvimento do seu Nen. Como esse é um dado divulgado a partir de documentos do Togashi, será que esse não seria um indicativo de que o Meruem que vimos pós-bomba não estava no máximo de poder possível? É claro que poder em Hunter x Hunter não se resume à quantidade de aura, e sim uma série de fatores como refino, experiência e técnicas avançadas. E fica um pouco óbvio que com apenas 40 dias de vida, o Meruem não chegou ao seu teto de poder, mas é possível que ele chegou ao teto de capacidade de Nen, afinal, ele consumiu 2 guardas reais, criaturas monstruosas que, segundo o coach no capítulo 215, têm uma quantidade de aura muito superior ao do presidente Netero. Aqui a gente não pode se confundir sobre o que o coach viu no Netero. Ele não comparou a força do Netero e disse que o Netero seria eliminado pela guarda real. O que de fato o Netero mostrou ao coach na ocasião foi a sua aura. O próprio Morel afirma que a aura do Netero é muito bem refinada e tudo mais. O que o Netero queria que o coach comparasse ali na ocasião era a expansão da aura dele com a do próprio rei. E o coach acabou comparando com a guarda real. Uma característica da habilidade do Meruem com a fagogênese da rainha é que, à medida que a rainha procriava, ela sempre precisava de mais comida e de comidas mais nutritivas para progredir na força das novas gerações de formigas. Já o Meruem não absorve qualquer aura. Quando ele nasce, tem um banquete feito de bolas de carne humana. Essa carne ele diz que não é o suficiente para ele. Então ele caça humanos, e como sabemos, mesmo sem nem desenvolvido, tem uma quantidade de aura significativa em seus corpos. Mas o rei diz que ainda não é o suficiente. Ele de fato só fica satisfeito quando ele encontra um usuário de Nen e o devora. Nesse momento, ele absorve sua aura e fica mais forte. Assim como a rainha não geraria soldados mais fortes comendo animais, o Meruem não fica mais forte comendo o Nen dormente.
E isso pode ser um indicativo de que à medida que o Meruem devora uma aura poderosa, uma aura de menor poder não seria útil para ele. O que pode reforçar essa ideia é a fala do Meruem no capítulo 299. No momento que o Meruem está sendo alimentado pelo corpo de Yuppie e de Puff, o rei afirma que aquela aura era tão saborosa que ele provavelmente não poderia comer mais nada em sua vida. É claro que isso pode ser um uso de uma força de expressão, mas o próprio Meruem recusa todas as refeições ao nascer, justamente porque tinha sentido os nutrientes vindos de um usuário de Nen enquanto era gestado pela rainha. E ele só se saciou quando sentiu a mesma coisa, no caso, uma aura desenvolvida novamente. Se essa informação estiver correta, o rei só ficaria mais forte se ele consumisse uma aura mais poderosa que a de Yuppie e a de Puff. E por mais que eu acredite existir vários usuários de Nen poderosos em Hunter x Hunter, eu definitivamente não acredito que exista um usuário de Nen com a aura do nível da guarda real. E falar sobre isso não é menosprezar personagens que não mostraram sua força, como o Jin, o Beyond e outros personagens. E sim, fazer uma comparação simples, de que o Netero era bem mais forte que a guarda real, mas a sua aura não se comparava com a aura deles. Era muito maior e muito mais extensa. Por exemplo, a Pitou usava o seu En, que era um território de mais de 2 km, incessantemente, exaustivamente, sem parar, sem dormir. Quando ela parou de usar o seu En, ela usou suas habilidades de Nen e ela não aparentava estar em nenhum momento cansada. Então não tem como comparar o nível de aura de um guarda real com um usuário de Nen humano comum, por mais habilidoso que ele seja. Mas voltando para o Meruem, é claro que existe a hipótese do Meruem ficar aos poucos mais forte ao consumir outras auras de menor qualidade, já que ele aumentou a sua força com a aura relativamente fraca, como a do primeiro usuário de Nen que ele encontrou. Mas, como eu disse anteriormente, se a habilidade do Meruem respeitar o padrão da Fagogênesis, o consumo da aura de menor qualidade geraria um poder insignificante para o rei. Um poder que não mudaria sua força em sequer 0,001%. Então, nesse caso, o potencial do Meruem só seria infinito se ele tivesse presas de alta qualidade infinitas. E claro, se ele pudesse ultrapassar o próprio limite biológico de Nen. Mas, qual a sua opinião? O Meruem tem um potencial infinito ou não? Deixa aí nos comentários. Por esse vídeo é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos de Hunter x Hunter. Tudo de melhor para vocês e até o próximo vídeo.